Graça e paz, minha pastora. Graça e paz, Maraísa. E aí, como é que Graça, tá? tudo certo, né? Mais um dia na expectativa para esse aprendizado da parte de Deus, né? Essa desconstrução de entendimento que nós vamos ter a respeito do que verdadeiramente é maldição, né? E da onde procede, não é isso? A vocês que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Vai atalando o dedo aí no coração, compartilhando essa live com as pessoas que você sabe que precisa desse conhecimento, né? Nós estamos dando início a mais uma aula e vai ser essa noite uma aula muito especial, porque vai trazer o entendimento daquilo que verdadeiramente é maldição, né? Trazer um conceito correto do que é maldição. Então, eu queria te convidar a patrocinar essa live. Como é que você pode patrocinar? Você vai aí nesse aviãozinho aí e você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Né? É a hora do transbordo. Né? A Bíblia diz que é melhor a gente dar do que receber. E você vai estar dando esse conteúdo a alguém. Né? Nada é de graça, tem um preço a se pagar, tem um preço de pesquisa, de estudo, de consagração. Eu estou aqui, mas tem uma equipe de mídia, tem uma equipe de intercessores aqui ao nosso redor, a pastora aí também. Então, assim, tem muita gente pagando um preço para que essa aula aconteça. Então, eu queria te convidar a pagar o preço junto conosco. Como? Transbordando na vida de alguém. Vai aí no aviãozinho e compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder. Atola o dedo no coração, porque não sei se você sabe, quando a gente aperta aí no coração, essa live sobe. Então, assim, aumenta o número de visualização, mais pessoas vai ser abençoada. Tá certo? Então, eu vou te dar 30 segundos para você ir no aviãozinho e convidar mais gente. Diz assim, ó, entra aí, que essa noite é a noite de aprendizado. Entra, convida para poder o povo ser abençoado também, assim como você vai ser. Amém? Graça e paz, pessoal, dando graça e paz. Tem muita gente aqui entrando e eu quero dizer que você é muito, muito bem-vindo, né? É uma honra poder estar compartilhando esse conhecimento, né, pastora? Sim, Compartilhando esse honra, momento com vocês, não é isso? É um isso. momento precioso, a gente tem toda uma preparação, por mais que a gente lida com esses assuntos quase que diariamente, ajudando pessoas, abençoando pessoas, mas essa questão do transbordo é muito interessante, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Por isso eu quero convidar você a transbordar, compartilhando a live com alguém, para que alguém hoje tenha o entendimento correto do que é maldição, o conceito correto do que é maldição e da onde ela procede. Viu? Então, você que nunca entrou, você que está chegando, você que não conhece o trabalho do Remissão, essas lives é no modelo de aula, são aulas mesmo de libertação. Nós temos um curso presencial e nesse período da quarentena nós decidimos transbordar aqui por via das redes sociais e trazer o conteúdo que a gente trabalha para vocês. Eu não vou dizer que é de forma gratuita, porque, como eu falei, tem um preço, né? Um preço de oração, um preço de preparo. Então, você seja muito bem-vindo a mais uma aula. Pega papel e caneta e a pastora vai começar. Fique à vontade, pastora. A aula é sua, a gente quer aprender, vamos trocar conhecimento, que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. E que o Senhor, Ele venha hoje, nesta noite, aguçando os teus ouvidos para você ouvir tudo aquilo que Ele tem para você nesta noite. Que Ele venha abrindo teus olhos para que você venha ver a dimensão do Senhor para com a sua vida. O nosso tema da nossa live escola é um tema bem forte. Maldição é de Deus ou do diabo? O que você acha? O que você entende desta palavra? E hoje nós vamos estar desmistificando a maldição.
Então, permita que o Espírito Santo do Senhor ministre ao teu coração. Não se distrai com nada. Não permita que nada roube o teu conhecimento, a sabedoria do Senhor para você hoje, nesta noite. Então, quando se fala em maldição, muita gente reage contra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algumas reações dessa natureza. Já alguns se expressam com aversão. Ah, nem vim para cá. Eu não quero ouvir isso não tem nada a ver. Outros já taxam como heresia. E outros ficam teologicamente indignados. A gente vê alguns teólogos, ou com seus conceitos de teologia, ficarem indignados em ouvir essa palavra maldição. Nós entendemos que realmente existe muito fogo estranho e também muito desequilíbrio, muitos ensinos de todo jeito, quanto na prática, e ao lidar com a questão das maldições. Nós temos visto muitas loucuras, mas nós queremos trazer em um conceito responsável, com a base bíblica, este ensino. Então, veja só, o mundo evangélico está cheio de superstições. Não, você não ouviu errado. Você ouviu certo. Infelizmente, o mundo evangélico, o povo cristão, infelizmente, ainda são cheios de superstições. É verdade. Porque toda fé sem base bíblica é superstição, é ocultismo. Mas hoje, o Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui para juntos tentar desmistificar este conceito da palavra maldição. Maraísa, você tem algum comentário? Sim, tenho sim, porque assim, quando nós vamos analisar as escrituras, nós vemos claramente aonde é que se originou a maldição. Se originou lá com o Lúcifer, né? Quando ele quis se rebelar contra Deus, porque a maldição vem da raiz da iniquidade. Aonde há iniquidade, há maldição. E as pessoas acham que a iniquidade é pecado, e não é. A iniquidade é a raiz onde sustenta o pecado. O pecado é só os frutos. Digamos que a iniquidade seja uma árvore com raízes profundas, que cresceu e deu frutos, e os frutos são os pecados, né? E lá o Salmo, eu até anotei aqui, pastor, o Salmo 51:5 diz assim: o salmista Davi diz o seguinte: eu nasci na iniquidade e no pecado me concedeu a minha mãe. A iniquidade, ela foi originada na vida do ser humano desde a concepção. Então, quando há a concepção, a palavra diz que nós já nascemos na iniquidade e em pecado fomos gerados. Então, o ser humano, o homem, falando de maneira genérica, o homem ou a mulher, obviamente, ele já nasce com essa raiz de iniquidade. E isso é enraizado na estrutura do ser humano, onde as maldições a maldição vai se consolidando, na verdade, né? E quando é que isso piora? Digamos que meu histórico familiar, o bisavô pecou, o avô pecou, o pai pecou. Quando chega na minha geração, se eu pequei, essa iniquidade vai se fortalecer ainda mais. E aí a maldição entra. Então, assim, a Bíblia nos prova claramente que a maldição
se origina através do pecado. Então, falar de maldição não é heresia, não tem como repugnar isso, essa realidade, rejeitar uma realidade tão clara, né? Que é encontrada no homem por conta do pecado. A própria Bíblia comprova isso. A senhora entende? Entendo, sim. E é tudo isso aí que você acabou de comentar. Então, a palavra maldição é uma palavra bíblica. A primeira coisa é que a palavra maldição, ela não vem do ocultismo. Porque nós vemos de uma crença onde não se podia falar a palavra maldição, embora ela se alastrasse dentro das nossas casas, nos nossos territórios, em nossas vidas, né? Na vida da nossa parentela, mas não se podia falar o nome, a palavra, porque ela foi trazida para nós como uma crença nas ciências ocultas. Isso. Com poderes sobrenaturais. Então, ninguém podia ter conhecimento a não ser quem vivesse através dos poderes sobrenaturais. Isso. Então, o que é que nós vamos desmistificar aqui hoje? Fazer com que o véu do ocultismo caia do teu rosto. É que levar você a entender que a palavra maldição, pelo contrário, é uma palavra com mais de 200 ocorrências bíblicas. Isso. Você vai encontrar 200 ocorrências na Bíblia falando sobre maldição. Exatamente. E o livro do Êxodo 20, capítulo 20, verso 5, a parte B diz assim: Eu, o Senhor, seu Deus, visitarei a iniquidade dos pais aos filhos até a 4ª geração. Ou seja, se a iniquidade é visitada, consequentemente, como nós sabemos, onde há iniquidade, há maldição, essa maldição é visitada até a 4ª geração. E quando o próprio Deus fala isso, ele diz o seguinte: Eu, o Senhor, seu Deus, ele está falando para o seu povo. Porque muitas vezes, erroneamente, nós achamos que só quem não tem aliança com Deus é que está debaixo de maldição. Não, muitas vezes, pessoas que dizem ter aliança com Deus, se está debaixo de um jugo de iniquidade, está debaixo desse jugo de maldição, né? E erroneamente se acha que é só para aquele povo que não tem aliança. Mas quando Deus falou isso lá em Êxodo, ele disse: olha, eu, o Senhor teu Deus, ele estava falando para o povo da aliança, para o povo que se dizia ter ele como Deus. Exatamente. E por existir 200 vezes essa ocorrência na Bíblia, essa palavra maldição, então isso significa que é algo que não se deva menosprezar. Os cristãos não podem menosprezar a palavra maldição, o seu significado e as consequências que ela traz para nossas vidas. Pastora, só um minuto. Antes da senhora continuar, a gente vai desativar os comentários, que é para não ficar travando o vídeo. E antes de finalizar, a gente ativa de novo, tá bom? Ok. Para o vídeo ficar mais leve, a internet fluir melhor. Pode continuar. Ok. Então, portanto, por mais estigmatizada que esteja a palavra maldição, e por mais que não gostemos dela, porque quem é que gosta dessa palavra? Ninguém gosta dessa palavra maldição. E por mais que ela não caia bem em nossas vidas, por mais que nos desagrade essa palavra, eu quero te dizer que, independentemente de tudo isso, é uma palavra que está na Bíblia.
É uma É palavra verdade. bíblica. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. Eu gostaria que você conectasse com muita atenção sobre o que você está ouvindo nesta noite. Então, esta palavra que está na Bíblia, ela merece o nosso esforço de compreensão. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para trazer compreensão a você, o conhecimento. Porque aquilo que está lá em Oséias 4:6, o Senhor falando, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E é este conhecimento, é esta compreensão que queremos que você entenda nesta noite. Então, veja só, como foi falado já com a Araísa, sobre as práticas de pecado. E uma coisa que eu acho interessante, eu estava até no momento de estudo, eu interagindo com a irmã Maraísa, e eu disse assim para a Maraísa, por incrível que pareça, a ciência, os médicos têm tido mais discernimento, têm tido mais conhecimentos das heranças, das raízes de iniquidades do que muitos cristãos. Do que muitos líderes eclesiásticos. E isso me deu uma agonia. Isso me deu um pavor. Aí você diz assim, mas por que os médicos não teriam? Mas muitos médicos, eles se denominam ateus, acreditam no seu próprio raciocínio, no seu próprio QI, na sua própria capacidade. Mas eles têm trazido hoje esse entendimento. E eles diagnosticam de uma forma tremenda. Pode comentar, Maraísa. E assim, é muito interessante porque a gente vê pessoas dizendo, na minha família teve casos de câncer, né? Minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer e eu estou cuidando porque o médico disse que é um problema hereditário, né? E normalmente é muito comum quando a gente vai até para uma consulta normal de um médico, até qualquer médico clínico geral pergunta, tem diabéticos, tem pressão alta na família, tem caso de câncer. Então, eles levam muito a sério essa questão da hereditariedade. E por quê? Aí, quando nós vamos estudar à luz da palavra, nós vemos que as doenças hereditárias entram por conta da iniquidade, por conta do pecado, por conta da iniquidade que está lá enraizada e que não foi arrancada e vai passando de geração em geração. Então, assim, no mundo eclesiástico, as pessoas não querem levar a sério essa questão até da maldição hereditária, né? A gente vê exemplos de casamento, tem alguém na família que sofreu adultério, aí vem outra da outra geração, da segunda geração, que sofreu adultério, da terceira geração também sofreu adultério e acha que isso é normal e não é maldição hereditária. Mas foi aberta uma legalidade lá que a raiz da iniquidade não foi arrancada. E como é que se arranca essa raiz? Através da confissão, do arrependimento e da oração. Porque assim, como ali no começo, lá no Salmo 51, a palavra diz o seguinte, eu fui gerado em iniquidade. Então, se eu não me arrepender, se eu não orar, se eu não pedir que Deus retire essa iniquidade do meu DNA espiritual, essa iniquidade vai se proliferar. E mesma coisa acontece no nosso DNA físico. Quando a iniquidade está no nosso espírito, há uma contaminação física. Por isso que muitas vezes vêm as doenças, as enfermidades. Por quê? Porque foi uma contaminação. Hoje, eu caminhando, né, comecei a caminhar para poder cuidar da saúde com meu esposo, e eu encontrei uma senhora muito simpática, bênção crente,
E ela disse uma coisa assim: o único problema que eu tenho, minha filha, é diabetes. E o médico disse que era hereditário. Então, assim, a gente acredita na doença hereditária, mas não acredita na maldição hereditária. E nunca se perguntou, da onde vem, aonde foi que entrou essa hereditariedade? Quase que não sai. Então, assim, aonde foi a raiz disso tudo, né? Agora, também é importante, pastor, esclarecer que o fato de eu ter uma predisposição para essa maldição hereditária não significa que ela vai se estabelecer na minha vida. Digamos que teve caso de prostituição na minha família, um exemplo. O bisavô, o avô, aí a mãe, aí chegou na minha geração. É obrigado eu estar debaixo desse jugo de iniquidade de prostituição? Não. Mas vai haver uma perseguição. Mas a perseguição não é fator determinante para eu viver. Mas aí eu vou ter que arrancar essa raiz de iniquidade. É como a gente estava até comentando, a senhora até trouxe um exemplo que eu achei espetacular, né? De diabetes, que a senhora falou. E a senhora disse o seguinte: se minha mãe tem diabetes, eu sei que na minha família tem diabetes, o que é que eu vou fazer? Eu vou me afogar no doce, não vou me exercitar e vou dizer, só vou profetizar que não vou ter essa doença? Não, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que me exercitar, eu vou ter que evitar doce para essa doença não ficar. Mas tem a predisposição, mas não é fator determinante para você ter. É importante a gente esclarecer isso, porque tem gente que usa isso como desculpa. Ah, então quer dizer que a maldição hereditária, eu vou ter o mesmo destino, eu estou condenado. Não, Jesus veio para quebrar toda e qualquer maldição. É muito importante frisar isso, né? Para as pessoas não querer pegar isso e se aproveitar para mergulhar na iniquidade e dar fruto do pecado. Exatamente. Então, é como você falou, né? Se eu vou a um consultório, eu vou fazer exames de rotina e ao chegar com meus exames, eu entrego ao médico e ele olha as minhas taxas e ele vê que a minha taxa de glicose está alterada. Então, ele pergunta, tem alguém na sua família, como Mara falou, que é diabética? Então, ele está dizendo para mim, olha, você tem uma predisposição de futuramente ser diabética. Então, eu tive a minha bisavó, eu tive a minha avó, eu tenho a minha mãe. Então, aí eu chego para o médico e digo assim, está amarrado, doutor. Está repreendido. Era tão simples, né? Está repreendido. Eu não vou ser diabética. Essa maldição não vai tomar conta da minha vida. Mas deixa eu dizer para você. Não adianta eu verbalizar sem obedecer. Isso mesmo. Você está entendendo? Eu vou repetir. Não adianta você amarrar determinadas situações, você repreender determinadas situações, se você não traz a obediência. Então, eu chego para o médico e digo assim, está amarrado, está repreendido essa diabetes da minha vida. Mas ao sair de lá, eu me jogo nos doces. Eu não saio dos doces. Então, essa maldição, ela vai ter causa sim. Vai sim. Vai prosperar, né? Ela vai prosperar. Ela vai me alcançar. Por quê? Porque eu não obedeço. Então, se eu não saio do açúcar, eu sabendo que eu tenho uma predisposição para que essa maldição me alcance, eu sabendo que o meu Jesus quebrou, eu tenho mais que obedecê-lo, fazer as coisas certas para que essa maldição não me alcance. Exatamente. Por quê? Nós herdamos o pecado. Lembra lá dos nossos pais? Adão e Eva. Eles pecaram. E por causa do pecado deles, nós herdamos o pecado original. Então, veio Jesus.
veio a graça. E a graça veio para quebrar toda essa maldição. Jesus veio para cancelar esses pecados das nossas vidas. Você crê que Jesus é o Salvador do mundo? Você concorda comigo? Sim. É verdade. Jesus é o Salvador do mundo. Mas o mundo todo já está salvo? De jeito nenhum. O que está Infelizmente. acontecendo? Então Jesus não conseguiu salvar todo mundo? Foi o que aconteceu? Jesus é Exatamente. sim o Salvador do mundo. Mas só será salvo aqueles que o quê? Obedecerem. Obedecer. E não é Exatamente. diferente. Não é diferente. Então a graça veio para quebrar a maldição. A graça veio para anular a maldição. Mas é necessário obedecermos. É necessário estarmos debaixo da graça. É necessário estar debaixo das mãos potentes da graça. Porque se eu saio debaixo da graça, se eu saio debaixo das mãos potentes da graça, a maldição me alcança. Exatamente. Exatamente. E estar debaixo dessa graça é estar no caminho de obediência, é estar abrindo mão dessa raiz de iniquidade, né? É pedir verdadeiramente que o Espírito Santo fosse a terra do nosso espírito para retirar essa raiz, porque tem raízes que são profundas e não são fáceis de ser arrancadas. Mas o Espírito Santo tem poder disso, através da nossa confissão, de um arrependimento genuíno, ele fofar a terra do nosso espírito, soltar essa raiz e nos livrar dessa iniquidade. E é tão interessante, pastora, que lá em 3 de João, se você que você está nos assistindo aí, é bom você anotar, diz o seguinte, é assim, ó. Amados, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E aí é muito claro que quando a alma não está bem, nós não estamos bem e nós não temos boa saúde. Então, quando é que a alma está ruim? Quando eu estou atolada em iniquidade e produzo frutos do pecado. Então, assim, eu preciso estar cuidando da minha alma no Senhor, pedindo que o Espírito Santo venha tratando a minha alma para que a minha saúde esteja bem. Diz assim, ó, tua saúde vai estar como está a tua alma. A nossa saúde é reflexo da nossa alma. Isso é muito sério. Aí entra a questão das raízes de iniquidades que nós vamos mergulhando no decorrer da vida. Já nascemos com ela. E se não arrancarmos, pedimos que o Senhor arranque, isso só vai se proliferar em nossa vida. É muito sério, né, o que a palavra fala a respeito disso. É verdade. Então, existem várias palavras na Bíblia para designar a palavra maldição. O castigo. Eu vou repetir para você. O castigo é uma palavra que designa a palavra maldição. Então, o castigo advindo da quebra de um mandamento. Eu não sei se você já entendeu, mas nós cristãos quebramos os mandamentos como se não fosse nada. Achamos que o mandamento ficou só lá para o Velho Testamento. É verdade. Achamos que o mandamento do Senhor é coisa lá da lei. Mas deixa eu dizer Abusamos da graça e acabamos caindo na desgraça, né, do pecado. E isso, o que nós estamos vendo nesses últimos dias é que o povo de Deus está abusando da graça. Está atraindo a desgraça para a sua vida. Isso. Quanto mais eu abuso da graça, ignoro a graça, acho que a graça é burra, que não vê nada, eu estou atraindo a desgraça para a minha vida. Então,
quebra de um mandamento traz castigo. A quebra de uma aliança com Deus traz castigo. A quebra de um juramento, a quebra de uma promessa. E nós temos visto muitas pessoas quebrando promessas, quebrando juramentos, como se não fosse nada. Quer ver uma coisa? Pode comentar, Larissa. Não, é exatamente isso, né? Eu lembro, assim, muito do caso dos casamentos, como hoje as pessoas, com facilidade, abrem mão de uma aliança que foi feita perante Deus, diante do altar, né? A pessoa chama a Deus para o casamento, ele está lá presente, a pessoa faz o juramento e por qualquer motivo, ou até por motivos fortes às vezes, mas por achar que tem o direito de quebrar essa aliança, acaba traindo maldição para a sua vida, para a família, para os filhos, para a descendência, e depois bota a mão na cabeça e diz, por que eu estou sofrendo isso? Tu estás sofrendo porque tu quebraste, tu resolvesse dar lugar à iniquidade e viver o pecado, e abrindo mão da aliança que fez diante do Senhor. Quantos casais, quantos casamentos têm sido destruídos por conta dessa quebra de aliança? E às vezes por muita facilidade, muito por motivos fúteis, por egoísmo até, mas simplesmente acabam e deixam uma consequência de maldição terrível para a vida do casal e para a vida da descendência também. É justamente isso. Então, quebra os juramentos que fazem, as promessas que fazem, achando que estão fazendo para o líder eclesiástico. Achando que estão fazendo para as testemunhas, as pessoas que são convidadas para o seu enlace matrimonial. Não. Isso. Se você está no altar, você está fazendo uma promessa, você fez um juramento para o Deus Todo-Poderoso que não quebra princípio. Exatamente. Porque sabe por que Deus não quebra princípio? Porque ele sabe que a quebra do princípio estabelece a maldição. Por isso ele diz a mim e a você, não quebre. Mas ignoramos isso. E só interrompendo, pastora, o primeiro, lembrando que o primeiro a quebrar, a gente vê isso lá no livro de Ezequiel, o primeiro a quebrar o princípio foi o próprio Lúcifer. Exatamente. Quando ele quis ser maior que Deus, aí entrou a iniquidade e ele distorceu, porque a iniquidade é distorcer os pensamentos de Deus para a nossa vida. Deus tem uma linha de pensamento, tem uma regra, tem um princípio, mas eu quero outro princípio. Então, quando eu entro nessa distorção, vem trazendo consequências terríveis. A primeira é cegueira espiritual, porque a pessoa que está debaixo desse jugo não enxerga mais nada, e surdez espiritual. A pessoa passa a ignorar as verdades de Deus, ela quer viver debaixo desse jugo de iniquidade, mergulha no pecado e passa a ignorar de forma terrível. E aí a maldição se instala de forma avassaladora mesmo, para destruir tudo. É desse jeito. E isto é real. Então, a palavra que tem esse sentido no Antigo Testamento e no Novo Testamento também temos a mesma palavra, que é anátema. Talvez você já tenha ouvido mais essa palavra, anátema, que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Então, se eu tenho um entendimento de que se eu quebrar os mandamentos, a aliança com Deus, as promessas, o juramento, eu vou entender que virá sobre a minha vida castigo. E este castigo vai trazer consequência terrível
não só para a minha vida, mas para a minha descendência. Isso é real. Lembra que Maraísa leu lá no início? Que o Senhor, dono de tudo, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é muito sério. O que é que nos faz nos desvencilhar? O que é que nos faz ignorar essas palavras? Só pode ser o miticismo. É verdade. Só pode ser o véu do ocultismo. A cegueira espiritual, né? E tem um texto, pastora, que respalda muito essa cegueira, que eu até trouxe para a gente hoje, está lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Verso 18. E todos nós, com rostos desvendados, contemplamos como espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, quando há uma conversão, o que é uma conversão? Não é entrar numa religião apenas, não é entrar no mundo gospel, né? Não é entrar, que ser gospel hoje está na moda, mas não é isso. A conversão é você mudar de caminho, mudar de forma, mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar verdadeiramente. Então, quando há uma verdadeira conversão, esse véu é arrancado. Mas até que não tenha esse véu, não haja essa verdadeira conversão, o véu ainda fica lá e a pessoa continua debaixo dessa cegueira, desse jugo de iniquidade, desse véu que a senhora falou. É muito sério isso. Isso. Então, uma outra situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso, impedido e cativo, ou seja, em regiões de cativeiro. É exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus. Então, se eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, que Ele veio para quebrar as maldições da minha vida. E por que eu estou aprisionada? Por que eu estou impedida, estacionada? Por que eu estou em região de cativeiro? Por que o favor de Deus não me alcança? Será que Ele é bonzinho para uns e ruins para outros? Não! Do que pode se queixar o homem, se não for dos seus próprios pecados, das suas próprias iniquidades? Exatamente. Não! Deus, Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Ele não quer que a gente seja alcançado por essas maldições, vivemos em aflições e perseguições. Não! É por isso que Ele enviou Jesus para nos resgatar do reino das trevas, do império das trevas para o reino do seu amor. E é isso que nós precisamos entender. Então, eu preciso entender por que as promessas, o favor de Deus não está me favorecendo. Por quê? Por que eu estou aprisionado? Exatamente. Aí, onde eu tenho que olhar as raízes de iniquidade. Precisamos Muitas investigar, vezes, né? Isso. Pedimos, sofremos terríveis perseguições e muitas vezes não entendemos porque não queremos estar realizando essas perseguições e muitas vezes não queremos essas raízes sobre as nossas vidas, esse aprisionamento sobre as nossas vidas, mas muitas vezes esquecemos de pedir ao Senhor que arranque as raízes de iniquidade. E é muito interessante a gente pedir que o Espírito Santo traga os pecados dos nossos antepassados. Ah, mas meus antepassados já morreram, já se foram, acabou, a dívida acabou. Não, a palavra como a gente leu em Êxodo, lá Êxodo 25, a parte B.
o Senhor visita a iniquidade dos pais aos filhos até a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Ele não diz que se essa iniquidade será visitada até as próximas gerações. Então, é importante eu me arrepender, eu confessar e pedir que essa raiz de iniquidade seja arrancada por definitivo, para poder eu gozar das bênçãos do Senhor. Porque tem muita gente que é bênção, tem muita gente que quer ter compromisso com Deus, quer viver para Deus, mas às vezes não consegue ter uma vida em plenitude em determinadas áreas. Por quê? Porque provavelmente tem alguma raiz de iniquidade lá. A causa está lá, o pecado foi cometido lá e não foi trazido à luz. E se não é trazido à luz, vai ficar oculto e as trevas vão continuar se alimentando disso, se aproveitando, se apropriando, na verdade, disso. Interessante também, Maraísa, que ele diz que também visita até a milésima geração, né? Ele visita a milésima geração daquele que o ama. Isso, que coisa tá linda! Bênção. Deus é lindo. A terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas ele visita até a milésima geração. É abundante. Então, ele está até o final dos nossos dias. Nos visitando. E isso nos leva a entender que vale a pena resolver tudo nessa nossa geração. Para que eu, minha milésima geração, prove dessa bênção da presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Deus é lindo, né? Você entendeu? Será que você está entendendo a seriedade, a grandeza? Será que você está entendendo? Então, o vocábulo usado para isso é a palavra hebraica ara, se referindo ao próprio estado de maldição. Ou uma palavra em cumprimento. Então, a maldição, ela também é advinda por falar mal. Você sabia que você pode ser amaldiçoado por falar mal de alguém? Você sabia que você pode atrair a maldição para a sua vida se você pragueja? Se você difama alguém? Se você execra e xinga alguém? Você sabia disso? O que você acha daquele versículo que o Senhor diz assim, na medida que tu medires, serás medido? Será medido. Gente, sério. Isso é muito sério, isso é assustador. É verdade. E você que difama, você também vai ser difamado. Você que fala mal de A, de B, de C, alguém também vai falar mal de você. É verdade. Você que roga praga, alguém também vai colocar praga em você. É verdade. Você que amaldiçoa, você também vai ser amaldiçoado. Dá para você entender a seriedade? E a outra palavra é raca. É uma palavra hebraica e que hoje nós menosprezamos. Será que é porque é hebraica que nós desprezamos? Se for por falta de conhecimento, hoje você vai ter. A palavra raca significa xingamento. Palavra boba, né? Tola. Como assim? Deixa eu dizer para você. Você pode ser amaldiçoado porque você xinga. Porque você xinga alguém. Porque você tem uma vida de xingamento. É uma palavra que tem que ser levada a sério. E que muitas vezes acontece algo em nossas vidas e não sabemos de onde vem. Porque ignoramos, menosprezamos, porque achamos que é uma coisa tola. E não é. Não é.
Pastor, eu queria só trazer um texto aqui que a nossa intercessora Jane nos acrescentou, que está em Levíticos 26, diz o seguinte: então confessarão as suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo. Então, a própria palavra do Senhor vem nos respaldando nessa questão de confessar os nossos pecados e confessar os pecados dos nossos antepassados, né? Como eu tinha falado. Foi bom, Jane, obrigado por esse texto. Foi bom porque respalda ainda mais isso que nós estamos falando, de precisamos confessar, precisamos pedir que o Senhor arranque verdadeiramente essa raiz da nossa vida, né? Do nosso espírito, para que a nossa alma e o nosso corpo não venham adoecer. Pois é, porque são raízes, herança. Interessante que nós só queremos herdarmos dinheiro, não é? Terra, bens. Mas nós herdamos o DNA, Mesmo. genes, fisionomia, caráter, Isso, temperamento. temperamento, as células. Isso. Nós herdamos tudo isso. Lá na concepção, quando se cruza lá o espermatozoide com o óvulo, é uma mistura de gerações, né? Que a gente não tem noção. É uma coisa que a olho nu não dá para ver, mas o mundo espiritual ali se cruza de uma maneira forte e isso se perpetua por gerações, né? E a gente não pode ignorar. Não tem como ignorar isso. Essa verdade. Isso. Então, esse é o tipo de maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Então, também tem aquele texto isolado, né? Você xinga, você pragueja, você maltrata, você difama, você fala mal, mas não sai da sua boca aquele texto isolado. Maldição sem causa não procede. É verdade, mas é sem causa. Será que não tem causa, né? Quase sempre tem. Porque se você xinga, você fala mal, você pragueja. É verdade. Então tem causa. É verdade. Então tem causa, então a maldição vai se instalar. É como chega muitas pessoas e dizem assim: ah, eu não sei porque meu casamento acabou. Porque alguém lançou uma praga ou porque foi uma maldição que não tinha lógica e não tinha causa para isso prosperar. Aí você entra na vida conjugal, o casamento muitas vezes é regado debaixo de submissão da esposa, às vezes o marido não toma posse do seu papel sacerdotal, então isso vai dando causa para que a maldição prospere, né? E vários outros fatores que a gente... Estou trazendo exemplo de casamento porque é muito comum a gente ser procurado por isso, né? Por essa problemática. É mais comum do que se imagina dentro das igrejas. Então, o que acontece? Aí não tem causa, mas vai lá ver o histórico, vai lá ver como é o relacionamento, se é baseado naquilo que as escrituras orientam que é para ser um casamento, o marido no seu papel, a esposa no seu papel, ou tem muitas causas que o diabo entra e a maldição se instala, né? Porque a pessoa muitas vezes não quer abrir mão do pecado e muito menos da iniquidade. Exatamente isso. Mas, então, e sobre isso Jesus nos advertiu. Jesus disse: a ninguém amaldiçoeis. Também devemos abençoar aquele que nos amaldiçoa. É fácil? Não. Mas eu preciso aprender a exercer isso em minha vida. Por quê? É como um bumerangue. Você lança e ele volta para você. É verdade. Então, se você abençoa, a bênção volta para você. Se você amaldiçoa, a maldição volta para você.
Então, somos inteligentes quando abençoamos. Não somos inteligentes quando amaldiçoamos. Então, isso é muito importante. Então, abençoe sempre. Mesmo que você viva situações que a tua alma quer amaldiçoar. Então, não obedeça a ela. Obedeça ao Senhor. Porque Ele nos manda abençoar aquele que nos amaldiçoa. Porque quando você libera a bênção, Deus libera para você. Isso é interessante. Exatamente. Outra coisa bem interessante é que praticamente todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança. Uau! Você entendeu? Todas as vezes na Bíblia que você lê a palavra maldição, ela está contextualizada ao povo crente. Isso. Ao povo de Deus. E não aos descrentes ou ímpios. E é por isso que libertação é para crente. Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você fique surpresa. Você fique surpresa. Isso vai te surpreender. E é natural concluir que uma pessoa ímpia e incrédula esteja em uma condição espiritual desfavorável. Porque a maldição parece não ser muito apropriada para caracterizar a vida de uma pessoa crente. Porém, na Bíblia, a palavra maldição sempre aparece associada ao povo crente. Exatamente. Por quê? Porque é um povo que deveria ser o guardião dos preceitos. Isso. É um povo que deveria ser o guardião dos mandamentos divinos. Então, as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia, entenda, vou repetir, as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. A nossa escolha determina se eu quero a bênção ou se eu quero a maldição. Se eu quero o céu ou se eu quero o inferno. Se eu quero a vida ou se eu quero a morte. É uma determinação minha. É uma determinação sua. Isso. É lindo porque o Senhor nos dá todas as ferramentas para resolver, né? Mas Isso. aí fica a critério de quem quer viver, né? Isso. Então, veja só. Estamos quase terminando. Todas as alianças quebradas carregam consigo uma maldição. Oi, você entendeu o que eu disse? Toda aliança quebrada carrega consigo uma maldição. Assim como todo mandamento, lei ou princípio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um conselho você obedece opcionalmente. Se eu te der um conselho, você vai obedecer se você quiser. Mas um mandamento, a lei, o princípio, se você não obedece, você tem consequência. É isso mesmo. E isso é sério. E não tem como fugir dessa consequência, né, pastora? Nós estamos ainda para os minutos finais, nós só temos agora 5 minutinhos finais, já está acabando o nosso tempo. Felizmente o tempo aqui voa, né? Passa muito rápido. Uma conversa tão boa. Maraísa, eu quero concluir uma palavra aqui que está lá em Deuteronômio 28:15, certo. que é fundamental, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos, esse deres ouvido aqui é no sentido de obediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir
todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Isso é sério. Muito. Está falando da obediência. Então, ao dizer essas palavras, Deus não estava se referindo aos povos ímpios, não, queridos. Ele estava se referindo ao povo da aliança. Ele estava dizendo, não quebre a aliança comigo. Isso, exatamente. Não quebre os meus mandamentos. Não despreze, não ignore, não desobedeça. Porque vem as consequências. E as consequências serão inevitáveis. É isso mesmo, pastor. Então, a gente entende que a aliança quebrada traz maldição. E essa aliança, se foi quebrada com Deus, foi quebrada nos princípios de Deus, diante de Deus, precisamos entrar em arrependimento, não é isso? Então, que a gente possa sair dessa live hoje orando para que essa raiz de iniquidade saia. Não basta só orar pedindo perdão pelos pecados, mas pedir que o Senhor retire essa raiz de iniquidade para que a bênção venha e a maldição seja retirada. E eu queria agradecer a senhora, a pastora, agradecer a você que estava aí conosco até o final. Deus lhe abençoe. Nosso tempo já acabou, como sempre, corre muito. Mas até a próxima live, se Deus quiser, certo? Muito obrigada a cada um de vocês que ficou até o final e compartilha esse conteúdo. Abençoa mais o pessoal aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser enriquecido com esse conhecimento. Amém, pastora? Amém. Beijo. Não esquece de se inscrever, de enviar o link. Isso aí. Não esquece, tá bom? Nós também temos nosso canal no YouTube. Você está se inscrevendo, compartilhando, nos ajudando a divulgar esse material, tá bom? Beijo no coração, muito obrigada. Pode falar, só tem 30 segundos. Um minuto ainda. Você foi enriquecido com esse estudo de hoje? Então, milhares de pessoas também precisam ser alcançadas. Precisam tirar o véu do ocultismo, ter conhecimento, para não ser destruídos. Então, envia, abençoa, transborde na vida dessas pessoas. Amém. Tchau, pastora. Muito obrigado. E beijo para você que ficou aí com a gente, nos acompanhando. Foi bom estar com vocês. Prazer é nosso. Amém.